Fala pessoal, vamos dar início aqui à nossa primeira aula, que é sobre sistemas de numeração, tá legal? Então, primeiro de tudo, vamos começar definindo o que é um sistema de numeração, beleza? Porque sistema de numeração é uma coisa que a gente fala, se alguém perguntar pra gente o que é, a gente vai saber o que é, mas não vai saber exatamente como explicar, né? E aí, quando a gente está refletindo sobre a matemática, é muito importante a gente entender profundamente o que a gente está fazendo, beleza? Então, o sistema de numeração ele vai ser um conjunto de regras e símbolos que, no geral, vão servir para registrar, operar, ordenar e representar quantidades, beleza? Tudo isso daqui, então, vai estar relacionado no empenho de quantificar ou representar ou lidar com quantidades. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem sobre um sistema de numeração. E aí, todo sistema de numeração, ele vai fazer uma coisinha que a gente chama de abstração, que também pode ser uma coisa que você diga que você sabe o que é, mas na hora de explicar é mais difícil, ou é alguma coisa que você nem sabe o que é, mas você faz abstração diariamente, o tempo todo, tá legal? Então aqui eu só vou deixar uma referência, que é uma referência do livro chamado Análise 1, é o nome do livro, Análise 1, e é de acho que é o maior matemático da atualidade, que está vivo hoje, né? É de um matemático chamado Terence Tao. E aí tem uma passagem no livro dele que ele fala sobre a abstração de um jeito bem interessante. Eu não vou lembrar direito as palavras que ele usou aqui, mas eu vou tentar parafrasear, tá? Que a abstração, ela é a retirada de qualquer substância física ou material de um objeto. Então, a retirada de qualquer substância física ou material de um objeto. Então, a gente vai tratar de um objeto se importando apenas com as propriedades que ele tem e como que essas propriedades se articulam com as propriedades de outros objetos, sem se importar necessariamente com o que esse objeto é. Então, eu sei que é difícil, mas quando a gente entrar nos próximos exemplos, que eu vou te mostrar como que a abstração acontece na matemática, você já vai entender melhor o que eu quis dizer com isso. Mas todo sistema de numeração trabalha com abstração. Qualquer maneira de comunicação, seja na língua portuguesa, né, nas línguas faladas, de qualquer maneira a gente está usando a abstração o tempo todo. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro nível de abstração, ele vai trabalhar com o objeto físico específico. Então, o primeiro nível, né, seria até um nível zero de abstração, é o objeto físico específico. Objeto físico específico. Então, um exemplo disso seria a gente usar uma maçã, por exemplo. Então, aqui o nosso primeiro exemplo seria usar uma maçã mesmo, um objeto físico maçã. Aqui não tem como eu pegar uma maçã de verdade e colocar aqui, né? Isso aqui é a foto de uma maçã. Mas quando a gente está trabalhando sem nenhum nível de abstração, a gente se refere ao objeto físico mesmo, que a gente pode pegar na mão, é palpável, sabe? Então, se a gente quiser falar, por exemplo, da operação de uma maçã mais outra maçã, né? Tipo, de juntar duas maçãs, não tem como a gente fugir da representação do objeto físico, tá legal? Então, isso daqui seria a representação, né, de duas maçãs. Agora, no próximo nível de abstração, a gente vai trabalhar com o quê? Olha só. A gente vai trabalhar no nível, que eu vou chamar aqui de nível 1, que é quando a gente não precisa ter o objeto palpável em nossas mãos, que é o objeto, aliás, é a representação do objeto físico. Representação do objeto físico específico. Então,
Vamos lá. O que seria isso? Seria eu desenhar para você uma maçã. Aqui meu desenho vai ficar bem tosco, tá? Mas tá parecendo mais uma cereja, mas tudo bem. Mas seria eu trabalhar com a representação de um objeto. E você, como adulto, se eu falar para você que isso aqui é uma maçã e você se esforçar bastante, você entende que isso daqui é uma maçã. Mas, por exemplo, é algo que não é tão óbvio. Por exemplo, para uma criança muito pequena, que durante a vida toda dela, ela só viu a maçã como objeto físico que ela segura na mão e come. Talvez ela não entendesse que isso aqui representa uma maçã, que isso aqui também é uma maçã. Então, a gente vai um nível além da abstração. Em vez de precisar segurar o objeto, a gente vê apenas o desenho dele e consegue imaginar, por exemplo, contas sendo realizadas com maçã. Tipo, eu tenho 3 maçãs e como uma, né? E aí vão sobrar quantas? Vão sobrar 2. Então, isso aqui a gente, no geral, trabalha com representações, tá? Nesse caso aqui é um desenho de uma maçã. Agora, a gente vai para um nível um pouco mais profundo de abstração, que vai ser o seguinte, ó. Deixa eu só traçar uma divisão aqui. O próximo nível de abstração que a gente vai trabalhar vai ser a representação de objetos físicos gerais. Então, esse aqui vai ser o nível 2. Então, vai trabalhar com a representação de objeto físico geral. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente poderia introduzir, por exemplo, o desenho de um quadradinho. E você fala, olha, imagina que cada quadradinho desse daqui é uma maçã. Então, tá vendo como mudou agora? Eu não tenho mais o desenho da maçã. E o interessante de abstrair nesse sentido é que a gente ganha um pouco mais de generalidade. Então, por exemplo, esse quadrado aqui, ele pode estar representando o que eu quiser. Ele pode representar uma maçã, mas se eu quiser que ele represente uma pera, ele também pode representar uma pera. Ele pode representar uma pessoa, ele pode representar uma moeda, ele pode representar o que eu quiser. Então, tá vendo que quando a gente usa da abstração, a gente perde, né, um pouco daquela intuição de pensar, olha, eu tenho aqui uma maçã na minha mão e tudo mais. A gente perde um pouco dessa coisa palpável, só que a gente ganha generalidade. A gente pode estar representando uma maçã, uma pera, uma pessoa, uma moeda. A gente pode estar representando até algo que a gente nunca viu na vida. Então, por exemplo, vão ter pessoas aí que nunca viram uma jaca na vida real. Então, eu posso falar que esse quadradinho aqui, né, esse desenho de quadradinho, está representando uma jaca. Sem mesmo eu nunca ter visto uma jaca na vida real. Apenas por fotos, vídeos, o que é que seja. Tá legal? Então, a gente ganha generalidade. Então, um dos benefícios aqui de a gente subir no nível de abstração é que a gente ganha generalidade. Generalidade. Pode ser que a gente perca. Então, aqui a gente ganha, né, uma coisa positiva é que a gente ganha generalidade. Uma coisa negativa é que a gente pode perder a intuição. A gente pode perder a intuitividade da coisa. Intuição ou a gente pode perder o sentido de algo ser palpável. E às vezes a gente precisa trabalhar com objetos palpáveis em nossas mãos. Mas conforme a gente vai ganhando a abstração, o sentido, a habilidade de abstrair, a gente pode perder essa intuição, essa palpabilidade, mas a gente pode ganhar generalidade, tudo bem? A vida fica mais fácil quando a gente consegue abstrair as coisas. Tranquilo? E aí, o que é interessante, né? Por exemplo, a partir daqui, a partir do momento que eu começo a usar quadradinhos, eu posso fazer coisas que me ajudam a organizar quantidades. Então, por exemplo, eu posso usar os quadradinhos para representar quantidades, né? Vou usar o quadradinho para representar uma maçã. E aí, a vantagem que eu ganho é que eu posso utilizar esses quadradinhos para fazer agrupamentos que facilitem na organização, né? Então, aqui, 6, 7, 8, 9, 10, eu posso usar isso daqui, né? Essa tira para representar 10 maçãs. Então, aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu posso até aumentar mais isso e posso até começar a agrupar de 100 em 100, tudo bem? Então, a partir do momento que a gente ganha essa intuição, enxergar certas coisas, certos padrões numéricos e tudo mais, fica mais fácil. Então, eu poderia até fazer alguma coisa assim, ó. Deixa eu tentar fazer
3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Eu poderia começar a organizar as coisas até de 100 em 100. Aqui vai demorar um pouco. Eu vou ter até que aumentar a velocidade dessa parte aqui do vídeo. Não posso me esquecer de fazer isso. Então, eu posso usar esse tipo de representação aqui para representar 100 de qualquer coisa. 100 maçãs, 100 pessoas, 100 peras, 100 qualquer coisa. Então, tá vendo como é importante a nossa habilidade de conseguir abstrair? Que a gente ganha essa potencialidade de conseguir representar mais coisas de um jeito que é até mais fácil, não é verdade? Então, terminamos aqui o nível 2 de abstração. E é claro que a gente vai avançar para mais níveis de abstração. Então, o próximo nível de abstração, que eu acho que já é bem próximo do nível de abstração que a gente trabalha usualmente, é esse daqui. Ó. Então, vou escrever aqui o nível 3. Nível 3. A gente vai começar a trabalhar com símbolos que representam quantidades gerais. Olha só que loucura. Símbolos que representam quantidades. Quantidades gerais. Olha só que interessante. Então, um exemplo disso é o sistema de numeração egípcio. Então, aqui é o sistema egípcio. Vamos lá. Como que funciona o sistema egípcio? O sistema egípcio, aqui a gente vai lembrar da nossa definição de sistema de numeração. O que é um sistema de numeração? É um conjunto de regras e símbolos que vão ajudar a gente a construir o sistema numérico, né? Vamos lá. Seguinte, os egípcios, eles usavam esse traço aqui para representar uma unidade de alguma coisa. Eles usavam esse U invertido, né? Vou chamar de U invertido, para representar 10 unidades de qualquer coisa. E eles usavam uma coisa meio curvadinha, assim, ó, tipo um redemoinho, não sei, para representar 100 unidades de qualquer coisa. E assim por diante, tá? Eles tinham símbolos aqui para representar 1000, 10.000, 100.000, até 1 milhão e assim por diante. Então, por exemplo, se eu quisesse representar 31 maçãs, né? Então, como que eu represento 31 maçãs no sistema de numeração egípcio? Então, 31 maçãs, eu represento desse jeito aqui, ó. Então, vão ser 3 uzinhos invertidos e um risquinho vertical. Então, aqui eu tenho 10, 20, 30 mais 1, 31, beleza? E se eu quisesse representar, por exemplo, 421 peras, né? Sei lá, ou pessoas, que seja. Como que eu faria? Vamos lá, eu vou precisar de 4 unidades aqui do 100, né? Então, vou tentar fazer o meu melhor esforço aqui para desenhar. Então, aqui eu tenho 400, aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 1, beleza? E aí, olha só que interessante. Se eu continuasse tentando representar do mesmo jeito que aqui em cima, eu ia cair numa dificuldade muito grande, né? Se eu fosse representar 421 desse jeito aqui, eu ia precisar pegar 4 vezes isso daqui, depois 2 vezes daqui e depois uma vez daqui. Ia dar um baita de um trabalho, mas ia dar um baita de um trabalho. Eu ia precisar desenhar 4 quadrados daqueles cheio de divisão dentro, né? Cada um desses representando 100. Então, eu ia precisar fazer isso 4 vezes para representar o 400. Então, ó como é trabalhoso. Ó como é muito mais trabalhoso. Então, aqui são os 400, né? Aí, para representar o 20, né? Eu ia precisar pegar 2 barrinhas dessa daqui, que tem 10 cada. E para representar 1, eu ia precisar pegar um quadradinho. Olha só como é muito mais trabalhoso. Então, os sistemas mais modernos, né? Os sistemas que vão fazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada, eles vão nesse sentido aqui, de usar símbolos que representam quantidades gerais. Então, eu crio um símbolo para representar essa quantidade aqui. Então, um risquinho vai representar um quadradinho. Esse U invertido vai representar
a junção de 10 quadradinhos. Essa espiralzinha aqui, ela vai representar a união de 100 quadradinhos. Então, tá vendo como a coisa foi evoluindo? Consegue ver isso? E aqui, no sistema de numeração egípcio em particular, a gente tem uma característica que ele é um sistema aditivo. Então, deixa eu colocar aqui essa observação, que ele é um sistema aditivo. Aditivo. Em que a repetição do símbolo indica a soma desses símbolos. Então, é sempre para a gente ir somando, beleza? Qual que é o problema, né? Qual que seria um lado negativo de um sistema que é apenas aditivo, né? Então, a gente tem um problema aqui, que é o seguinte, que a gente precisaria de infinitos símbolos para representar infinitas quantidades. Infinitas quantidades. E conforme a gente for desenvolvendo a matemática aqui, a gente vai ver como isso faz diferença. Ter infinitos símbolos para representar quantidades cada vez maiores. Então, por exemplo, eu vou precisar de algum símbolo para representar o 10.000, né? O 1.000, aliás, né? Vou precisar de algum símbolo aqui para representar o 1.000. Depois de algum símbolo para representar o 10.000. Eu vou precisar, para cada vez que eu multiplicar por 10, né? Eu vou precisar de mais um símbolo. Mas, por exemplo, e se eu quisesse representar a quantidade, sei lá, um tetralhão, né? Ou um Google, que seria um seguido de 100 zeros, eu precisaria de 100 símbolos para representar isso. Então, chega até um problema de memorização. Eu ia precisar memorizar 100 símbolos, ou 10, ou 20, ou 30, ou 40, ou 50 símbolos diferentes para representar quantidades muito grandes. E qual que seria o problema, né? O problema muito claro aqui, que eu até tentei me desviar desse problema escolhendo o 31 e o 421 como exemplo, seria para representar quantidades que nem são tão grandes assim. Olha só o que eu quero dizer. Se eu quisesse representar 999, sei lá, animais, né? Poxa, eu teria um baita de um trabalho. Eu teria que fazer esse símbolo aqui 9 vezes, né? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Agora eu vou fazer os símbolos do 90, né? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E o do 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso daqui não é nenhuma quantidade muito grande, né? 999 não é um número muito grande. Por exemplo, a população aqui da cidade onde eu moro tem por volta de umas 200 mil pessoas. Como que eu representaria isso? E se fosse 199.999 pessoas? Imagina o tamanho do símbolo que eu ia precisar fazer, né? Ou a quantidade de símbolos que eu ia precisar fazer para representar isso. Então, tá vendo que fica bastante complexo, né? Para representar quantidades muito grandes, ou quantidades que nem são tão grandes, mas que exigem a repetição dos símbolos. Então, isso daqui é um sistema aditivo. Ele está nesse nível aqui de abstração, né? De símbolos que representam quantidades gerais. Então, que a gente começa a usar símbolos, né? Começa a usar desenhos para representar certas quantidades. Então, eu consigo usar um desenho para representar 100 unidades de alguma coisa. Só que, né, conforme eu vou, né, precisando representar números cada vez maiores, quantidades cada vez maiores, o tamanho dos meus desenhos começam a ficar cada vez maiores também, né? Então, a gente incorre nesse problema. E aí, a gente tem o sistema que a gente usa hoje, que é o sistema que a gente chama de indo-arábico, beleza? É o sistema indo-arábico. Se eu não me engano, escreve assim, ó, indo-arábico. Ele ainda está nesse nível de abstração, de usar símbolos que representam quantidades gerais, só que ele tem uma coisa muito especial. Que a gente não vai precisar
que nem no sistema egípcio, a gente não vai precisar de infinitos símbolos para representar quantidades infinitamente grandes. A gente vai precisar memorizar apenas 10 símbolos, que são esses daqui, ó, que você já está muito familiarizado, inclusive, né? O 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E qualquer quantidade que você queira representar no universo, você consegue representar usando apenas esses 10 símbolos. Eu já vou falar sobre isso aqui, tá? Isso daqui é um sistema posicional. Sistema posicional, que dependendo da posição em que um símbolo tá, ele vai representar uma coisa diferente. Eu quero dizer o seguinte, né? Então, vamos analisar essa quantidade aqui, né? O 0, 0, 1. Ele representa 1, né? Não tem muito para onde fugir. Agora, se eu trocar a ordem desses símbolos para ser isso aqui, tem exatamente os mesmos símbolos, né? Então, aqui em cima eu tenho esses 2 zeros e o 1. Também tenho 2 zeros e o 1. Só que essa quantidade aqui de baixo, a gente bem sabe que não é mais 1, ela é 10. Olha só que coisa sofisticada. Essa quantidade aqui também tem exatamente os mesmos símbolos, só que em vez de representar 10, ela representa 100, tá certo? Então é um sistema posicional em que a posição do símbolo, né? A posição do símbolo altera o número representado. Diferente do sistema egípcio, que era puramente aditivo, né? Então, por exemplo, no sistema egípcio, isso daqui vai ser 123 desse jeito. Ou se eu mudar a ordem das coisas, colocar assim, ó, o 3, o 20 e depois o 100, não vai mudar em absolutamente nada. Se eu quisesse até embaralhar, né? Aí o pessoal até ia ficar meio estressado, imagina. Você receber uma representação assim, aí você teria que ver, olha, aqui eu tenho 1, 2, 3, aí depois aqui eu tenho 10, 20 e aqui eu tenho 100. Olha só que coisa maluca, né? Ia ficar muito difícil de interpretar que número que é esse. Então, a gente dá preferência para escrever tudo em ordem, né? Do menor para o maior. Mas a ordem que fica escrita não importa. Agora, no sistema que a gente tem, né, o indo-arábico, ele é um sistema posicional, em que a posição do símbolo altera o número que ele representa. Aqui até faltou escrever, né? O número representado. E aqui a gente resolve esse problema aqui, ó. Esse problema ele é resolvido no sistema indo-arábico, que a gente pode fazer números muito grandes com uma quantidade bem razoável de símbolos, né? E mais para frente a gente vai ver, conforme a gente for aprendendo sobre potenciação e tudo mais, notação científica, a gente vai ver os vários jeitos que a gente tem de representar quantidades muito grandes e até muito pequenas, beleza? Então, isso daqui, né, esse problema de ter infinitos símbolos para representar infinitas quantidades, ele é resolvido pelo sistema posicional. Tudo bem? Olha só que coisa linda que é o nosso sistema de numeração. E aí é claro que a gente vai estudar mais profundamente as características do sistema indo-arábico mais para frente, nos próximos vídeos, mas por enquanto é isso. Eu queria falar hoje para vocês sobre o que é um sistema de numeração, o que é abstração, que faz parte de todo o sistema de numeração, de qualquer sistema que representa outras coisas, a abstração vai fazer parte. E eu queria mostrar para vocês, passo a passo, como que a abstração vai acontecendo no nosso jeito de aprender a lidar com números. Então, quando a gente é muito criança, muito pequena, a gente lida apenas com os objetos físicos, né? Coisas que a gente consegue, né, tocar, segurar em nossas mãos. Depois a gente consegue abstrair mais, né? Nosso cérebro vai se desenvolvendo, nossas habilidades de abstração vão crescendo, a gente consegue lidar com o objeto sem segurar ele, sem enxergar ele como ele é. A gente consegue apenas pensar no objeto como sendo um desenho dele, né? Um nível de abstração mais profundo. Depois a gente usa um objeto que pode representar qualquer coisa, né? Um quadrado, e aí a nossa imaginação que dá o desenho da coisa. Não é o desenho da coisa que já é dado para a gente. A gente tem um objeto, a gente recebe basicamente, né, um quadro em branco, e é a nossa cabeça que preenche as características desse objeto, que é um nível de abstração muito mais profundo. Então,
para pensar que quando você estava aprendendo a lidar com números, você precisava segurar o objeto em sua mão. E depois você foi evoluindo de um jeito que você nem precisa mais pensar no objeto, que apenas vendo desenhos ou símbolos, você já consegue pensar em quantidades, em matemática, tudo bem? Então, e a gente vem para esse último nível de abstração, né? Que são símbolos que representam quantidades gerais, né? Então, tem esse sistema egípcio aqui, que é bem tranquilo de aprender, né? Tem o sistema indo-arábico, que ele resolve aquele problema do sistema egípcio, que por ser um sistema apenas aditivo, a gente tem problemas com quantidades muito grandes. E depois a gente vem aqui, né, para o indo-arábico, que resolve esse problema. Tá legal? A última coisa que eu quero pontuar aqui é que tanto o sistema egípcio quanto o sistema indo-arábico, então deixa eu só escrever isso daqui, né? Os dois sistemas, o sistema egípcio e indo-arábico, ambos são sistemas de base 10. Como assim, né? O que é um sistema de base 10? É um sistema que ele agrupa as coisas de 10 em 10 unidades, tudo bem? Então, por exemplo, aqui, conforme a gente vai mudando, né, de unidade, dezena e centena, que a gente vai se aprofundar na próxima aula sobre isso, de ordem, classe, né, unidade, dezena, centena, a gente vai se aprofundar depois. Fica tranquilo quanto a isso. Mas conforme um símbolo vai mudando de uma ordem para outra, ele muda por um fator de 10, né? Então, tipo, se você juntar 10 unidades, vira uma dezena. Se você juntar 10 dezenas, vira uma centena. Se você juntar 10 centenas, vira uma unidade de milhar. Então, tá vendo que tem esse raciocínio de agrupar de 10 em 10? A mesma coisa acontece aqui no sistema egípcio, né? É a cada agrupamento de fator de 10 que a gente vai mudando o símbolo, né? Então, tem o símbolo para 1. Depois, quando a gente junta 10 símbolos desses de 1, a gente troca por um símbolo que vale 10. Juntou 10 símbolos que vale 10, troca por um símbolo que vale 100 e assim por diante, beleza? Então, são sistemas de base 10 por causa disso. E aí, basicamente, a explicação que a gente tem para ser de base 10 é porque a gente tem 10 dedos. Pura e simplesmente por isso, para a gente ter 10 dedos, tá bom? Se eu não me engano, existiram outras civilizações que usavam um sistema de base 20, porque aí contava os dedos das mãos e os dedos dos pés. Suspeito que tenham existido civilizações que usam uma base 5, né, devido a usar somente os dedos de uma mão. Mas enfim, são sistemas de base 10. E aí eu queria pontuar aqui que existem vários outros sistemas que são úteis na nossa vida, tá? Vou dar só dois exemplos aqui, que é o seguinte, é o sistema hexadecimal, que é o de base 16, né? Que a gente usa bastante para comunicar cores. O sistema de base 16 ele é bastante utilizado para se referir a codificar cores. E tem o sistema, né, talvez o mais utilizado hoje em dia, na real, é o sistema base 2, né? Ou, como você já pode ter ouvido, é o sistema binário. E ele é muito utilizado por equipamentos eletrônicos, muito utilizado nos equipamentos eletrônicos, em computadores, etc. Inclusive, eu tenho alguns vídeos aqui no canal que falam sobre o sistema de numeração binária, tá bom? Pronto, fiz esse parênteses, né, da base 10. E agora vamos só para uma última revisão do que a gente viu na aula de hoje, beleza? Então, vamos lá. A gente viu o que é um sistema de numeração, né? Então, a gente viu o que é um sistema de numeração. Então, ele é algo que conta com regras e símbolos, né? Regras e símbolos. Então, isso daqui é uma coisa que compõe, né, o sistema de numeração. Então, o sistema de numeração é composto por regras e símbolos. Deixa eu só trazer isso aqui um pouquinho mais para baixo. É composto por regras e símbolos. O que mais? E que serve... Então, isso aqui serve para... Serve para quê? Então, vai servir para organizar, ordenar, registrar, operar e representar
quantidades. Então, ele vai fazer tudo isso, né? Fazer tudo isso, sempre se referindo a, no geral, quantidades, beleza? Então, quantidades. É meio difícil escrever de lado, assim, meio deitado, mas, enfim, foi. Um sistema de numeração, deixa eu só destacar esse termo aqui, né? O sistema de numeração. Ele também trata muito de abstração, né? Precisa de um sistema de numeração, ele precisa do quê? Ele precisa de abstração. E ele vai precisar de abstração, né? E aí o que é abstração? É a retirada, né? O que é? É retirar referências físicas, né? Referências físicas e tratar das propriedades de um objeto. Propriedades e suas articulações. Sem se importar com o que o objeto é, tá bom? Basicamente é isso. O que é abstração? Sem se importar com o que é o objeto. Tá legal. E aí a gente tem alguns exemplos, né, de sistema de numeração. Então, vou deixar aqui 2 exemplos, né? Então, exemplos. Aliás, vou deixar escrito exemplos aqui, ó. Exemplos. O sistema egípcio, que trabalha com essas regras aqui, né, com esses símbolos, aliás, em que, por exemplo, a quantidade 31 é igual a isso, e a quantidade 142 é isso daqui. E a gente tem aqui o exemplo do sistema indo-arábico, né? Indo-arábico. Então, o sistema indo-arábico, ele vai trabalhar com 10 símbolos, que a gente já conhece muito bem quais que são eles, né? 6, 7, 8, 9, espero que eu não tenha esquecido de nenhum. E vai trabalhar desse jeito, né? Então, isso daqui representa... vou mudar um pouco, Esse aqui representa o 2, esse aqui representa o 20, esse aqui representa o 200, né? 2, 20 e 200. Esse aqui da esquerda é um sistema puramente aditivo. E esse da direita é um sistema posicional. Ambos trabalham na base 10. Tudo bem? Então, foi isso que a gente viu hoje, basicamente. Tá legal? No próximo vídeo, a gente vai adentrar mais profundamente sobre o sistema de numeração indo-arábico, né? Que é o sistema que a gente já está acostumado. Beleza? Então, qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Se você gostou, clica aí no gostei. Se você gostou muito, quer acompanhar, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E é isso, tá? Na descrição do vídeo vai ter esse arquivo PDF que eu rabisquei. Claro que ele não vai ser tão útil se você não assistir a aula. E é claro que você não vai conseguir absorver tudo somente assistindo a aula e somente lendo esse arquivo, né? Você precisa fazer as suas próprias anotações, tá bom? Mas, por hoje, é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.